Olá, irmãos, boa noite a todos. Graças a Deus por mais uma semana que passou. Cada semana que vai terminando, vai se tornando mais próximo de a gente poder retornar a se congregar, apesar de nós não sabermos exatamente quando vai ser liberado para a gente poder voltar para termos esse momento juntos, mas com certeza, à medida que o tempo passa, se aproxima mais esse tempo em que nós vamos poder estar em nosso prédio, cultuando ao nosso Deus juntos, entoando cânticos com alegria em nosso coração a Deus e também ouvindo a sua palavra por meio das pregações e tendo nosso tempo de comunhão pós-culto, tempo em que nós somos muito abençoados quando paramos para conversar uns com os outros e estamos ali juntos em um momento de comunhão. Gostaria de lembrar os irmãos que, caso alguma família esteja precisando de ajuda, busque fazer contato com os nossos irmãos que são diáconos. Os nossos diáconos são o irmão Rossini, o irmão Jackson, Marcos, o irmão Joel. E além desses irmãos que são diáconos, os irmãos também podem falar com o irmão Fabinho e o irmão Edinaldo, que são membros da diretoria. Ou pode falar também com um de nós pastores, e essa mensagem vale também para os irmãos lá em Parazinho. Se alguma família da congregação estiver precisando de algum amparo, diante desse período em que alguns não têm podido trabalhar e têm tido alguma dificuldade para ter o seu sustento, não deixe de fazer contato com a gente para podermos providenciar algum amparo para os irmãos. Graças a Deus, Deus tem abençoado, Deus tem suprido as nossas necessidades, mas se Deus, por alguma razão, tem permitido que a sua família passe por privação, fale conosco, Deus quer lhe amparar através do auxílio, da ajuda de outros irmãos. Vamos orar ao nosso Deus nesse instante para a gente então poder dar continuidade aqui ao nosso estudo. Oremos. Nosso grande Deus, Pai poderoso, Pai santo, agradecemos pela Tua misericórdia, pela Tua graça, ó Deus. Em momento algum duvidamos da Tua bondade, do Teu amor, do Teu cuidado para conosco, ó Deus. Agradecemos porque o Senhor tem sido o nosso provedor e tem nos dado também alegria, tem nos dado discernimento de compreendermos, de entendermos a Tua palavra e caminharmos nesses dias difíceis à luz daquilo que o Senhor tem nos revelado nas Escrituras. Agradecemos pelo conforto que nós podemos ter, que temos. Agradecemos pela presença do Teu Santo Espírito. Agradecemos pela Tua igreja, ó Deus. Agradecemos pelas promessas do Senhor que se cumprem, pela Tua fidelidade e por sabermos, ó Deus, que o Senhor é bom e é todo-poderoso e que o Senhor vai converter todas as dificuldades para o nosso bem, para nos tornarmos mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Também te peço, ó Deus, que agora o Senhor nos abençoe, à medida que meditamos na Tua palavra, que nós que já temos confessado fé em Cristo, nos alegremos ainda mais, ó Deus, pela segurança da nossa salvação. E aqueles, ó Deus, que ainda não têm Cristo, que ainda não decidiram se tornar discípulos de Cristo, que ainda não confessaram fé nele, que estão assistindo, ó Deus, a essa mensagem, que o Senhor use para alertar a esse coração, chamar esse coração a entregar sua vida a Cristo. Assim eu te oro, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, nós temos estudado sobre um tema que nós encontramos no livro de João, o quarto evangelho, o quarto livro do Novo Testamento. Nós temos estudado o tema Quem é Jesus para que eu nele creia. Em uma ocasião da vida de Jesus, foi feita essa pergunta para ele: quem é, Senhor, quem é o Filho do Homem para que eu nele creia? E Jesus disse: sou eu que falo contigo. Então, com base nessa pergunta no livro de João,
nós temos observado as vezes em que Jesus disse, os momentos em que ele falou, eu sou, e usou uma figura para falar, para se identificar, falar quem ele era. E nós já vimos já dois desses eu sou de Jesus, e hoje nós vamos ver esse eu sou, a porta. Jesus disse lá em João capítulo 10, versículo 7, eu sou a porta das ovelhas. E também disse em João 10, 9, eu sou a porta. E nós vamos então refletir sobre essa resposta que Jesus disse, essa declaração, na verdade, que ele fez acerca de si mesmo. O que significa dizer que Jesus é a porta? O que nós precisamos aprender aí acerca do Senhor Jesus Cristo? Há um cântico que nós entoamos, talvez as crianças até com mais frequência do que nós adultos, que é: a porta é uma só, porém dois lados há, dentro e fora. E termina com essa pergunta que é importante refletirmos. Você, onde está? A porta é uma só, porém dois lados há, ao lado de dentro e o lado de fora. Onde você está? Você está do lado de dentro ou você está do lado de fora? Essa música ela é bem apropriada, a letra desse cântico, bem apropriado para esse assunto que nós vamos estudar hoje acerca do Senhor Jesus Cristo. Eu sou, são as declarações que Jesus fez aqui no livro de João, e nós estamos meditando sobre esses eu sou. Em João 6,35 nós encontramos o primeiro eu sou. Eu sou o pão da vida, disse o Senhor Jesus Cristo. E nós vimos então que Jesus ele é o alimento que satisfaz a nossa alma. Jesus é o alimento que supre as necessidades espirituais da nossa alma e é o alimento que nos dá a vida eterna. Vimos também o segundo eu sou de Jesus, em João 8,12, em que ele disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Jesus Cristo é a luz que nos mostra o caminho certo, que nos dirige para a vida eterna. E nós precisamos, então, seguir o Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos ver esse terceiro eu sou de Jesus. Como eu já citei em João 10:7, Jesus disse: em verdade vos digo, e essa expressão em verdade, é uma maneira de chamar atenção para o que vai ser dito logo em seguida, para que você dê bastante atenção ao que vai ser dito após esse em verdade vos digo. O que é que nós precisamos dar bastante atenção? A essa mensagem de Jesus: eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. E ele repete, aqui tem o versículo 7, mas já é no versículo 9, ele repete: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Eu sou a porta das ovelhas, versículo 7, e no versículo 9, Jesus repete de novo: eu sou a porta. Vamos entender um pouco do contexto em que Jesus ele fez essa afirmação. Quando que ele fez, ou em que circunstância, o que envolvia ali o momento em que Jesus falou essa afirmação: eu sou a porta. Em João 10, ainda que levando em conta João 10, onde se encontram essas afirmações, a partir do versículo 7, Jesus apresenta as verdades espirituais da ilustração dos versículos 1 a 5. Então, João 10, de 1 a 5, no discurso de Jesus, que ele está fazendo ali para os judeus, ele começa contando uma parábola, uma história, e geralmente quando se conta essa parábola, se conta essa história, ou as verdades, as lições que quer ser transmitida vão ficar já entendidas pelas pessoas automaticamente, ou haveria uma necessidade de uma explicação para se entender que lição Jesus queria contar, repassar a partir daquela parábola. Então Jesus, nos versículos 1 a 5,
ele conta essa parábola e a partir do versículo 7 ele vai explicar, dar a interpretação, destacar as lições espirituais que ele quer que as pessoas percebam daquela parábola. Então lá no versículo 1 a 5, farei aqui a leitura, você pode ir acompanhando aí, João 10, a partir do versículo 1 até o versículo 5, diz: em verdade vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama pelo nome as suas ovelhas e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todos os que lhe pertencem, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. E aí no versículo 6, vai nos dar a informação de que isso que Jesus falou era uma parábola. Por ser uma parábola, a parábola ela era uma história da vida comum, que trazia algo da vida comum, da vida cotidiana ali das pessoas. Então, uma situação muito comum aqui na vida dos judeus, nessa parábola de Jesus, ele fala do aprisco das ovelhas, né, que para nós seria as palavras que usaríamos, o curral das ovelhas. Ele fala sobre a porta desse aprisco, a porta desse curral. Ele fala também de ladrão e salteador, alguém que viria para tentar roubar algumas das ovelhas. Ele fala do pastor das ovelhas, do porteiro do aprisco. O porteiro seria alguém contratado pelo pastor para ficar vigiando ali as ovelhas durante a noite. E também fala das ovelhas. Então, tudo isso é uma situação muito comum na vida dos judeus naquela época de Jesus Cristo, ali no primeiro século. Então, vamos tentar entender um pouco mais essa ilustração, como exatamente funcionavam essas coisas naqueles dias. O aprisco oriental é cercado de pedras, no qual há uma porta. Essa imagem aqui não está muito nítida, mas seria aqui algo circular, feito de pedras, e bem aqui estaria a única porta para se entrar ali nesse curral no aprisco. As ovelhas entram ao anoitecer e são vigiadas pelo porteiro que guarda a entrada. Durante o dia, o pastor ele iria sair com as ovelhas por vários lugares em busca de pastagem para que elas pudessem comer, um lugar em que elas pudessem beber água, e à noite ele iria voltar, conduzir as ovelhas novamente para cá, para então elas ficarem protegidas durante a noite, e ele iria ter ali um porteiro para ficar na porta, não teria um portão aqui, o próprio pastor, como eu vou já citar daqui a pouco, ou alguém que ele contratasse para ser vigia, estaria ali atento à porta durante a noite. Diferente do pastor, o ladrão tentaria pular numa parte do muro longe da entrada. Então, o pastor, que teria deixado aqui um vigia cuidando das suas ovelhas durante a noite, quando ele viesse, ele viria pela porta, porque não teria nenhum problema para ele entrar. Agora, já o ladrão, ele não iria tentar encarar aqui o porteiro. Ele iria buscar entrar por alguma outra parte com o objetivo de roubar alguma das ovelhas. Então, quando esse ladrão pulasse ali, tentasse roubar alguma das ovelhas, as ovelhas conhecem o pastor e reconhecem a sua voz. Nós não vamos destacar sobre isso hoje, mas mostra esse relacionamento, essa aproximação forte que as ovelhas tinham com o seu pastor, a ponto de reconhecer a voz dele, e o ladrão não iria conseguir simplesmente por chamar a ovelha, atraí-la. Ele teria que pegar força. O pastor é que iria poder conduzir a sua ovelha, o seu rebanho com a sua voz. No Oriente Médio, o pastor frequentemente se deitava à porta. Isso aqui é uma observação importante.
o pastor frequentemente se deitava à porta, tornando-se literalmente a porta das ovelhas. Então, como eu disse, não haveria um portão, ou uma porteira, ou uma cancela, como se diz por aqui. Então, o pastor, ele mesmo iria se deitar aqui no espaço da porta, e ele então se tornaria a porta ali das ovelhas. Quando Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas, pensando nesse ato comum ali dos pastores, que era se deitar à porta do aprisco durante a noite, e ele então se tornava a porta, ali o meio de proteção para as suas ovelhas. Então Jesus declarou, eu sou a porta. Ele começa a sua interpretação dizendo assim lá no versículo 7, eu sou a porta. Deixe-me só voltar aqui para a própria Bíblia, no texto referente a essa passagem. João 10, versículo 7, diz assim, Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Depois de ele contar aquela ilustração, então ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Nós somos as ovelhas de Jesus, nosso pastor se deita à entrada do aprisco, tornando-se ele próprio a porta. Que verdades sobre Jesus aprendemos desta figura, ele ser a porta? O que nós podemos aprender? Que lições podemos destacar dessa verdade que Jesus declara aí, eu sou a porta? Gostaria de destacar aqui 3 verdades acerca dessa declaração de Jesus, eu sou a porta, para nós, então, entendermos e sentirmos confiança, alegria por sermos seguidores do Senhor Jesus Cristo, entendermos que Jesus é de fato o caminho a seguir. Então, primeiro, Jesus é a porta de salvação. Uma das verdades que podemos destacar dessa declaração de Jesus, eu sou a porta, é que Jesus ele é a porta de salvação. Ele declarou no versículo 9, João 10 e 9, eu sou a porta. Então, claramente ele diz, se alguém entrar por mim, será salvo. Se alguém entrar por mim, será salvo. Ou seja, o acesso para a salvação é a porta, o Senhor Jesus Cristo. Assim como as ovelhas estariam a salvo de muitos perigos dentro do aprisco, quando o pastor traziam as ovelhas ali para o aprisco, para que elas ficassem protegidas, então elas estariam a salvo dos perigos lá fora. Então, assim como as ovelhas estariam protegidas, todos aqueles que têm fé em Jesus estão a salvo do perigo eterno. É nesse sentido que Jesus é a porta da salvação. Se alguém entrar por mim, será salvo, porque todos aqueles que têm fé em Jesus estão a salvo do perigo eterno. Em Romanos capítulo 8, versículo 1 diz, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, não há nenhuma condenação, nenhuma sentença condenatória para aqueles que creem em Jesus Cristo. Aqueles que creem em Jesus Cristo não vão receber a condenação eterna, a punição eterna, que é o lago de fogo. Não existe mais essa condenação para eles, porque eles entraram pela porta de salvação. E eles agora estão seguros, protegidos dessa condenação eterna, do perigo eterno. Nós estamos a salvos da maior tragédia presente na história da humanidade. A maior tragédia na história da humanidade não foi a Primeira Guerra Mundial, não foi a Segunda Guerra Mundial, não foi o dilúvio, não é o coronavírus que estamos enfrentando agora, nem vai ser epidemias e catástrofes futuras que vão vir. A maior tragédia presente na história da humanidade,
é o pecado. A salvação que recebemos de Cristo é a salvação da condenação do pecado. Infelizmente, pessoas têm buscado a Jesus por outras razões, como se fossem seus problemas principais, o problema de saúde, o problema financeiro e coisas do tipo. Mas o problema maior, o problema principal em nossas vidas é o pecado. Jesus Cristo, ele é a porta para nos salvar do pecado. Depois que você entrar pela porta que é Jesus, você ainda vai ficar doente, você ainda vai ter crise financeira na sua vida, você ainda vai ter problemas de relacionamentos. Claro que agora com a presença do Espírito Santo e a orientação da palavra de Deus, para você saber como encarar esses problemas da maneira correta. Mas esses problemas não são eliminados da sua vida porque você creu em Cristo. Sim, futuramente, quando Jesus voltar, esses problemas serão definitivamente resolvidos. O Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Apocalipse diz que não haverá mais a dor, não haverá mais fome, não haverá mais morte. Em algum momento esse problema vai ser resolvido de forma definitiva, sim. Mas agora, Jesus ele oferece a salvação. Ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, porque ele está oferecendo a salvação dos nossos pecados. Ele nos chama para entrarmos por ele, para que sejamos salvos do nosso pecado, da condenação do pecado. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É a salvação do senhorio do pecado. Jesus disse que nós somos escravos do pecado, mas se o Filho que é ele vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Lá em Romanos, capítulo 6, versículo 18, diz: e uma vez libertados do pecado, é isso que acontece quando cremos no Senhor Jesus Cristo. Nós somos libertados de uma vez por todas do pecado, da condenação do pecado. Jesus é a porta da salvação. Eu sou a porta, ele disse, se alguém entrar por mim será salvo. Também o Senhor Jesus Cristo, ele é a porta de separação. É a porta da salvação e é também a porta de separação. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Para que serve as portas, né? Uma das funções da porta é separar ambientes. A porta ela separa o ambiente interno da sua casa do ambiente externo. Então, uma das funções da porta é essa, causar separação. Era isso que acontecia em relação às ovelhas. Elas eram colocadas lá dentro do aprisco e agora elas estavam separadas do ambiente lá fora. Jesus Cristo, ele faz isso com as nossas vidas também, né? O mesmo acontece em nossa vida quando confiamos em Jesus. A porta de Jesus, ela nos separa do mundo. Quando você entra pela porta que é Jesus, por meio da fé, você também, acontece também uma separação na sua vida. Você é separado deste mundo. Nós ainda estamos presentes no mundo, mas estamos separados dele, não fazendo mais parte dessa vida mundana, dessa vida de desprezo, de rejeição a Deus, dessa vida que é orientada pelos prazeres do pecado, orientada pelos desejos da carne. Nós agora estamos separados desse estilo de vida porque entramos pela porta que é Jesus. A causa da separação entre nós e o mundo, a causa da separação entre aqueles que creem em Jesus e o mundo é o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele causa essa separação entre nós e o mundo. É a porta, Jesus é a porta que nos separa do mundo, de maneira que a gente pode dizer que o povo de Jesus é um povo
separado. O povo de Jesus é um povo separado do mundo. Agora, lá em 1 Pedro, capítulo 2, deixa isso claro também quando lá diz acerca daqueles que creem em Jesus: sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Ou seja, uma nação que é separada, uma nação separada do pecado, separada do mundo para Deus. A igreja, que é composta pelas pessoas que creem em Jesus, a igreja, o rebanho de Jesus Cristo, é um grupo de pessoas que foi chamado para estar separado do mundo. A palavra igreja, na sua terminologia original, ela tem essa ideia de separação, né, de uma convocação para uma assembleia onde se vai estar separado. O mundo ao qual nos referimos, ao qual estou me referindo aqui, não ao planeta Terra, não é o mundo nesse sentido. O mundo é o sistema que rege os pensamentos, os valores e a conduta das pessoas. Geralmente, quando a Bíblia vai usar o termo mundo, está se referindo a isso. Dependendo do contexto em que a palavra for usada, está se referindo a esse sistema que rege os pensamentos, os valores e a conduta das pessoas, mas um sistema que exclui Deus, um sistema que rejeita a Deus, um sistema de rebelião à pessoa de Deus. Então, quando Jesus Cristo chega em nossa vida e causa essa separação, é a separação desse mundo em que esse sistema nos coloca em posição de inimizade contra Deus. Quando entramos pela porta que é Jesus, por meio da fé, nos separamos desse mundo que rejeita a Deus, esse mundo que rege pensamentos, valores e as condutas das pessoas para que elas não vivam em obediência a Deus. Através da fé, você entra pela porta que é Jesus e fica separado deste sistema. As pessoas que ainda não creram em Jesus, ouça bem isso, as pessoas que não creram em Jesus andam, diz Paulo lá em Efésios 2:2, andam segundo o curso deste mundo. As pessoas que ainda não se arrependeram de seus pecados, que ainda não confiaram em Jesus como seu Salvador, quer queiram, quer não, elas andam segundo o curso deste mundo. A filosofia deste mundo, o sistema deste mundo é que determina o estilo de vida das pessoas. É como um curso de um rio. E as pessoas elas vão seguindo esse curso, indo na direção que o mundo direciona, adotando os princípios que o mundo estabelece, adotando para si os valores que o mundo defende. Ela naturalmente segue o curso deste mundo, assim a vida daqueles que ainda não creem no Senhor Jesus Cristo. Mas, para aqueles que já creram em Jesus, há uma separação e por isso é-nos dito estas palavras lá em Romanos 12:2, não vos conformeis com este século, ou poderia ser bem dito aqui, não sigam o curso deste mundo. Nós não vivemos agora mais, aqueles que creem em Jesus, não vivem agora mais conforme a ideologia, ou melhor dizendo, a filosofia de vida desse mundo. Em João 17, 14 e 16, Jesus 2 vezes diz lá, falando dos seus discípulos, eles não são do mundo. É muito claro, nós ainda estamos no mundo, mas não somos do mundo. Não pertencemos a este sistema de rebeldia a Deus. Nós fomos separados pelo Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, diz assim, 1 Pedro 2:11, amados, exorto-vos como, observe essas palavras em destaque, peregrinos e forasteiros. Exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma.
A referência não está aparecendo aí para você, mas é 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, como peregrinos e forasteiros que sois, exorto-vos a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Peregrinos e forasteiros ou estrangeiros. É isso que nós somos neste mundo, peregrinos e forasteiros. Como o povo de Jesus, não somos turistas. O que é que faz um turista? Nós vivemos numa região em que há visita de bastante turistas. Turistas viajam com o objetivo de desfrutar das belezas, dos prazeres que os locais que eles vão visitar podem oferecer. Então eles vão para desfrutar do ambiente, desfrutar das coisas que os locais têm a oferecer. Eles não vão se tornar cidadão ali daquele lugar, mas eles estão indo para desfrutar dos prazeres que podem ser oferecidos para eles. Em relação ao mundo, não somos turistas neste mundo e, portanto, não estamos aqui para desfrutar dos prazeres pecaminosos que o mundo oferece. Nós não somos turistas neste mundo, ou seja, não estamos por aqui para desfrutar dos prazeres pecaminosos que esse mundo tem a nos oferecer. Nós somos peregrinos, somos estrangeiros. Estamos aqui apenas de passagem, temos uma missão, temos compromisso com a nossa pátria celestial, com o nosso governador principal, que é o nosso Deus. Então não estamos aqui para nos divertir com os prazeres do pecado, estamos aqui em missão enviada pelo nosso Deus. Não estou dizendo que é pecado se divertir, estou falando de divertimento em relação ao pecado, de você atender aos prazeres, desfrutar dos prazeres pecaminosos que o mundo oferece. Estamos separados deste mundo desde que entramos pela porta que é Jesus Cristo. Você, ao confiar em Cristo, você entrou pela porta das ovelhas. Você agora está salvo e você está também separado. Vamos então destacar a nossa terceira verdade aqui terceira lição, acerca da declaração que Jesus fez. Eu sou a porta das ovelhas. Jesus é a porta de salvação, e é também a porta de segurança. Jesus é a porta de segurança. Ele disse, entrará, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. A pergunta importante aqui é, essas palavras de Jesus, entrará e sairá e achará pastagem, ensinam que a salvação é insegura? Isso ensina que a salvação é insegura? Algumas pessoas olham para essas palavras de Jesus e entendem ou afirmam que Jesus está ensinando que você é salvo, mas que você ao sair, ou seja, ao perder a salvação, você pode voltar e de novo ser salvo. Então você é salvo e depois perde a sua salvação, mas pode ser salvo de novo. Será que é isso mesmo que Jesus está querendo ensinar com essas palavras? Gostaria de lembrar que aqui é apenas uma ilustração. Então Jesus ele fala das coisas que aconteciam, mas há verdades principais que ele está querendo destacar. Ele diz que entrará e sairá e achará pastagem, porque era isso que acontecia com as ovelhas. As ovelhas elas entravam à noite, pela manhã elas saíam para quê? Em busca de pastagem, em busca de se alimentar. Então não é se referindo que você iria sair para o mundo, não é essa a lição que Jesus quer ensinar, que você ao sair para o mundo você vai encontrar pastagem, o alimento que você precisa. Jesus não está ensinando aqui a insegurança da salvação, que é possível perder a salvação. Pelo contrário, este entrará, sairá e achará pastagem,
ilustra o cuidado de Jesus com o seu povo. Aqui não tem a ver com a questão de se perder a salvação, mas do cuidado que Jesus tem com o seu povo, assim como o pastor tinha com as ovelhas. As ovelhas saíam conduzidas pelo pastor, aos cuidados do pastor, elas saíam do aprisco em busca de pastagem. Então esse entrará, sairá e achará pastagem ilustra o cuidado de Jesus com o seu povo. Então eu quero aqui contrapor, mostrando que essa porta da salvação, essa porta de salvação é também uma porta de segurança. Aqueles que creem em Jesus encontram verdadeira segurança, encontram verdadeiro cuidado. Jesus se importa e cuida do seu povo e os mantém em segurança. O pastor se deitava à porta do aprisco, tornando-se ele próprio a porta, como eu já disse mais cedo. Quando à noite, por exemplo, viesse algum lobo ali querendo se aproveitar das ovelhas, ele não ia conseguir pular em outra parte do muro, o lobo teria que passar pela porta, e adivinha quem o lobo iria encontrar bem na porta? Daria de cara com o pastor. Então, o lobo, para ele poder atacar as ovelhas, ele teria que primeiro enfrentar o pastor. O pastor se tornava, então, o guardião, o protetor de suas ovelhas. Os que quisessem atacar as ovelhas teriam que enfrentar antes o pastor. É isso que está sendo destacado aí acerca de Jesus, a respeito daqueles que creem nele, a respeito daqueles que entram pela porta, que confiam em Jesus como seu Salvador. A partir do momento em que você confia em Jesus como seu Salvador, a sua segurança agora pertence a Jesus. A sua vida está aos cuidados do Senhor Jesus Cristo. Se alguém pretende lhe atacar, ameaçar a sua vida espiritual, essa pessoa vai ter que lidar com Jesus. E mesmo ao atacar a sua vida física, ainda assim você está aos cuidados de Jesus, e Jesus com certeza vai tratar com aquele que lhe fizer algum mal físico também. Em Jesus, nós estamos, graças a Deus, completamente seguros. Que isso nos traga paz, que isso nos traga tranquilidade ao nosso coração. Em Jesus, nós estamos completamente seguros. Em Jesus, nós estamos completamente seguros. Isso não significa que não possamos ser atingidos fisicamente. Sim, ainda podemos, mas só vamos ser atingidos fisicamente quando Deus quiser, quando Jesus assim o quiser. Nada pode nos tirar do aprisco de Jesus. Essa aqui é a lição acerca da nossa salvação, da salvação oferecida por Cristo. Nada pode nos tirar desse ambiente seguro, nada pode nos tirar, nos fazer perder a salvação. Nós estamos tão seguros e protegidos que nem mesmo a morte é capaz de roubar nossa segurança espiritual e eterna. A última coisa que nos ameaça, que é a morte, esta não pode causar nenhum dano à nossa segurança espiritual, à nossa eternidade. Nada disso vai mudar o seu estado ali dentro do aprisco do Senhor Jesus Cristo. Nada ameaça a nossa salvação, nem mesmo a morte. Jesus garantiu isso em João 11, 25. Em um outro dia nós vamos para essa passagem. Ele disse: quem crê em mim, quem confia em mim, ainda que morra. Ele não disse que não vai morrer. Mesmo que morra, o que é que vai acontecer? Viverá. Quem crê em mim, mesmo que morra, Jesus disse, viverá. Então a morte ela não é uma ameaça para a nossa vida espiritual, não é uma ameaça para a nossa salvação. Jesus ele garante que não vai perder, essa é uma das promessas maravilhosas que Jesus faz, ele não vai perder nenhum dos que o Pai lhe der. Nós, as pessoas que creem em Jesus, que entram pela porta,
são vistas por Jesus como presentes do Pai para ele. E ele garante que não vai perder nenhuma dessas pessoas. Nós estamos seguros em Cristo. A morte não é uma ameaça à nossa salvação. Em João 6,39, Jesus disse o seguinte: e a vontade de quem me enviou, ou seja, a vontade do Pai, é esta, que nenhum eu perca. A vontade de Deus, e Jesus ele cumpre com a vontade de Deus, é que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Aqueles que morrerem, o que é que Jesus vai fazer com eles? Vai ressuscitá-los no último dia. Quando alguém morre, e era alguém que confiava em Jesus, que cria em Jesus, não significa que essa pessoa foi abandonada por Jesus, foi desamparada por Jesus, não significa que Jesus perdeu essa pessoa. Ele vai ressuscitá-la no último dia. Em João 6,40, o versículo depois aí, ele diz: todo o que vir o Filho e nele crer tem a vida eterna. O que Jesus garante para aqueles que creem nele? Garante que tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. E ainda o versículo 44 e 54 lá de João, é dito de novo, Jesus diz: eu o ressuscitarei no último dia. Então, pelo menos 4 vezes ali em João capítulo 6, Jesus ele assegura que ele vai ressuscitar no último dia aqueles que creem nele. Jesus garante que não vai perder nenhum dos que o Pai lhe der. Se você é salvo pela fé em Cristo, nada neste mundo é uma ameaça real. Um bandido é uma ameaça? É. Uma epidemia é uma ameaça? É. Mas são ameaças físicas. Não ameaçam a nossa salvação, não ameaçam a nossa eternidade, não ameaçam a nossa segurança em Cristo. Você pode perder seus bens aqui em vida, você pode perder seus bens, pode perder seus filhos, como aconteceu com Jó. Ele perdeu seus bens, perdeu seus filhos. Pode acontecer de você perder os seus pais, perder seus amigos, perder sua saúde, como também aconteceu com Jó. Mas não se preocupe, Deus não vai perder você. Você pode perder bens materiais, você pode perder pessoas, mas Deus não vai perder você. Você está seguro, você deve estar tranquilo em relação à sua salvação e até mesmo às dificuldades da vida, por saber que Deus está cuidando de você. Eu vou ler aqui João capítulo 10, versículos 27 a 29. João 10, 27 a 29 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Jesus garante que nós estamos nas suas mãos, nas mãos do Pai, nas mãos de Jesus, e que das mãos deles ninguém pode nos arrebatar, ninguém pode nos arrancar. Uma música de Martinho Lutero diz: se temos de perder famílias, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está. Então, mesmo que aconteçam muitas e muitas dificuldades, perdas físicas em nossa vida, embora percamos inclusive a vida, devemos estar confiantes, tranquilos, alegres, por sabermos que por nós Jesus está. E Ele vai nos ressuscitar no último dia. Essas promessas de Jesus, essas garantias, é uma boa razão para vivermos alegres, para demonstrarmos felicidade, contentamento, para demonstrarmos gratidão, ânimo. Aqueles que creem em Jesus não têm razão para viverem tristes. Podem ter momentos de tristeza, mas não uma vida triste.
O servo de Deus, o servo de Cristo, aquele que creu em Jesus como seu Salvador, pode até ter momentos tristes, mas não uma vida de tristeza. As garantias que temos de Jesus é uma boa razão para vivermos alegres, vivermos com gratidão, vivermos com ânimo. Se temos uma salvação segura, e ela é segura, as dificuldades que enfrentamos nesse mundo podem ser suportadas, porque nós temos a esperança dos cumprimentos das promessas que Jesus nos fez. Então isso nos dá forças para nós suportarmos as dificuldades que enfrentamos. Mas para quem não tem essa certeza, para quem não tem essa segurança da salvação, para aquele que ainda não confiou em Cristo, como deve ser pesaroso, como deve ser ainda mais difícil enfrentar as dificuldades aqui nesse mundo. Porque não tem esperança, não tem alento, não tem o conforto de que Jesus por nós está, de que Jesus um dia vai ressuscitá-lo. Se você está seguro nas mãos de Jesus, você pode cantar Vivo feliz, pois sou de Jesus. Ou tem uma outra versão dessa música que diz Que segurança, sou de Jesus. Que segurança, sou de Jesus. Para nós concluirmos, voltando aqui àquele cântico que mencionei no início, a porta é uma só, porém dois lados há, dentro e fora. Você, onde está? A segunda parte dessa música diz: a porta é uma só, porém dois lados há. Eu já estou dentro. E você, onde está? Uma outra versão diz nessa parte aqui: Deus já está dentro. E você, onde está? Você está do lado de dentro dessa porta? Está do lado que Deus está? Você já entrou por essa porta de salvação? Eu já estou dentro e digo isso não com orgulho, digo isso com gratidão a Deus, gratidão a Jesus, porque Ele que nos dá essa certeza na sua palavra. Então eu posso dizer com segurança, eu já estou dentro. E lhe perguntar, e você, onde está? Você realmente está do lado de dentro da porta da salvação? Jesus disse, eu sou a porta. Ele é a porta de salvação, a porta de separação e também a porta de segurança. Você é mesmo salvo? Você está mesmo separado desse sistema mundano de rebeldia contra Deus? Você está seguro? Tem certeza disso? Reflita bem sobre esse questionamento e tome uma decisão a respeito. Se você entende que não, eu ainda não passei por essa porta, eu ainda não fui salvo, eu ainda não estou lá no aprisco, eu ainda não estou separado desse mundo, eu não estou seguro, tome a decisão de hoje mesmo confiar em Jesus como seu Salvador, de invocar a Deus, pedindo a Ele por socorro, pedindo a Ele por salvação. Ele diz lá em Romanos 10:13, todo aquele que me invocar será salvo. Se você invocar o nome de Deus, clamar por salvação, arrependido, Deus ele não vai deixar de lhe atender. Entre pela porta que conduz para esta vida de salvação, esta vida separada e esta vida segura, que é o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar para nós concluirmos essa nossa meditação na palavra de Deus. Nosso grandioso Pai, Deus poderoso, Deus soberano, muito obrigado, ó Pai, pelo amparo, pelo conforto que as promessas de Jesus nos traz. Como é bom, ó Deus, estar em paz, como é bom desfrutar de tranquilidade diante dessas verdades, por termos a nosso favor essas verdades, de que mesmo que morramos, o Senhor vai nos ressuscitar no último dia. De que aquele que entrar pela porta será salvo e que nada ameaça a nossa salvação, que nenhuma condenação há para nós. Ó Deus, que nós possamos, diante das dificuldades que esse mundo nos traz, vivermos, ó Deus, com tranquilidade, confiantes,
E, meu Pai, tenha misericórdia daqueles que ainda não entraram por esta porta. Alerta os seus corações, ó Deus. Conduz essas pessoas ao arrependimento e à fé em Cristo, para que elas entrem por essa porta estreita e possam desfrutar, ó Deus, da alegria da tua salvação. É isso que eu te peço, meu Pai, em nome de Cristo. Amém. Muito bem, gostaria de agradecer por você ter acompanhado mais essa meditação da Palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça e desperte ainda mais o seu coração, seja você crente, seja você descrente, que Deus desperte ainda mais o seu coração para conhecer a sua palavra. Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Amém.